Graças a Deus, irmãos. Hoje nós vamos conversar sobre, hoje e amanhã, sobre vocação. E vamos começar sobre as vocações, a origem delas. Eu já fui apresentado bastante, né? Então, vamos começar com a leitura bíblica, essa que está aí na tela. Eu pedi aí para o pessoal me ajudar. Vou dando o sinal aqui, tá bom? Tá aí? Vamos lá, 1 Coríntios 1, verso 26 ao 31. Irmãos, observai o vosso chamado. Não foram chamados muitos sábios, segundo critérios humanos, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas absurdas do mundo para envergonhar os sábios. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que são nada, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção, a fim de que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Amém. Observai o vosso chamado, é a primeira frase do verso 26. Então, eu quero falar sobre isso hoje à tarde. E é muito bom. Todas as vocações vêm de Deus, todas. Vamos lá. Quais são as implicações disso? Primeiro, vamos ver sobre os vários chamados divinos e suas implicações. Está passando aí? Vamos me ajudar lá. Vamos combinar, vou fazer assim para ficar. Passa, tá? Vou dar o sinal. Primeiro, os vários chamados divinos e suas implicações. Há dois grandes chamados de Deus para a humanidade, tá? E a gente vê isso aqui separado em 4 partes. Primeiro, o grande chamado de Deus para a humanidade é o chamado para a salvação. Esse chamado é universal. Deus chama todos para a salvação. Em Atos capítulo 17, versos 30 e 31, nós lemos acerca disso. O apóstolo Paulo disse lá em Atenas que Deus ordena que todos os homens em todos os lugares se arrependam. Então, o chamado divino para a salvação não é restringido a um grupo de pessoas que foi previamente preparado por Deus. Não. Deus manda que todos os homens se arrependam. É o que diz Atos 17, versos 30 e 31, que é o chamado para a salvação. Esse é o maior e mais importante chamado. Alguns irmãos acreditam que esse chamado não pode ser resistido. Deus só chama quem vai salvar, por isso esse chamado não pode ser resistido. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que todos são chamados, mas as pessoas podem responder positivamente ou negativamente. Isto é, podem crer ou não em Cristo. Esse é o primeiro e mais importante chamado divino. O segundo chamado é para a comunhão. Deus chama seus filhos para a comunhão. Essa comunhão é diária e quando ela é quebrada, nós damos a isso o nome de pecado, tá? Esses slides eu passo para vocês depois, tá? Eu passo aí no grupo da igreja. Então, já estão todos com ele, tá? Depois ele passa. O terceiro chamado é o chamado para o serviço. Deus escolheu quem vai servi-lo e como vai servi-lo. E aqui eu quero deixar muito claro que esse serviço não é somente um serviço religioso. Então, Deus não é Deus apenas dos crentes. Ele é o Deus de toda a criação. Então, todas as vocações, todos os serviços, todas as habilidades com que os homens nascem, vêm da parte de Deus. Obrigado. Batista mesmo, é muita água. E tá certo. Então, eu quero dizer com isso, vou deixar mais claro daqui a pouco, mas que o padeiro, seja ele cristão ou não, Deus o chamou para fazer pães e para vendê-los. O professor, a professora, Deus o chamou para darem aula, para ensinar.
Os pais, Deus os chamou para educar seus filhos, para cuidá-los, protegê-los. Então o serviço não é apenas o serviço religioso. Eu sou chamado, eu faço o que na igreja? Eu não faço nada na igreja, não tenho nenhum cargo na igreja, Deus não me chamou para nada. Primeiro que isso não é verdade, porque em 2 Coríntios capítulo 5, nós lemos que Deus deu a todos os crentes o ministério da reconciliação. O ser humano está brigado com Deus, ele precisa de alguém para que ajude a fazer as pazes. E quem vai ajudar os seres humanos, os pecadores, a fazer as pazes com Deus são os cristãos. Então nós, todos os cristãos, temos o chamado da reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, mais tarde você leia na sua casa. Segundo lugar, mesmo os incrédulos foram chamados, dentro do terceiro chamado aqui, para o serviço, para servir a Deus. E as pessoas servem a Deus quando servem as outras pessoas, a criação. Então, para que nós estivéssemos aqui hoje, uma gama muito grande de produtos e serviços precisou ser oferecido e precisou ser criado e negociado, de modo que é uma cadeia impressionante de produtos e serviços para que nós estivéssemos aqui hoje. Por exemplo, eu acordei hoje pela manhã e aí fui cuidar de uma casa, minimamente, eu tenho uma gata, ela ficou só, então tive que deixar água para ela, comida, bastante comida. Só vou chegar em casa amanhã, recolhi o lixo e lavei a louça e fui fazer minha mala. Então, alguém vai tirar aquele lixo, vai jogar fora, alguém vai separar o que vai ser aproveitado, reciclado ou não. Alguém fornece água, a empresa fornece água encanada. Alguém fornece o gás que eu precisei usar pela manhã para fazer um chá que eu tomo todos os dias. Então, tudo isso está envolvido. O carro que eu vim dirigindo, o lugar onde eu parei para almoçar. Então veja quantas pessoas estão envolvidas nisso. Os irmãos que tocaram no louvor, que estavam ensaiando há pouco, o serviço de internet que caiu, não está funcionando aqui, mas alguém trabalha nisso. O que eu quero dizer é o seguinte, que para que nós estivéssemos aqui hoje, a gente não é o suficiente. Então eu não plantei o algodão, nem colhi para fazer essa camisa. Eu fui numa loja e comprei, mas alguém plantou, alguém colheu, alguém manufaturou, vendeu, transformou a linha em roupa, alguém transportou, alguém abriu uma loja, alguém vendeu para que eu pudesse comprar essa camisa. Isso serve para todas as outras coisas que a gente usa, que a gente manuseia, que a gente come e assim por diante. E Deus está envolvido em todo esse processo, de modo que quando a gente se volta para Deus na oração para agradecer por uma refeição, a gente não agradece a Deus apenas pelo dinheiro de poder comprar aquela refeição, mas em todo esse processo que eu falei, envolvido naquele prato que está pronto ali, em quem preparou, em quem deu o sol para que as plantas crescessem, que é Deus. E por ter saúde para comer, tem gente que tem muita grana e tem tempo para comer, mas não tem saúde. Então não é só pelo dinheiro. Se fosse só pelo dinheiro, já seria suficiente, mas é por uma cadeia de produção muito maior. Em quarto lugar, os chamados diversos. Com isso eu me refiro às nossas profissões, às nossas vocações. Cada um tem várias vocações. Por exemplo, eu sou pastor. Hoje eu estou aqui como palestrante ou professor. Eu não sou pastor da igreja, não sou pastor auxiliar dessa igreja, mas eu sou marido, sou casado, minha esposa não está aqui, ela também está trabalhando, tá? Mas eu não estou aqui como marido, nem como pastor. Eu também sou filho, minha mãe está viva, mas eu não estou aqui como filho, eu estou aqui como professor. Também não estou necessariamente como escritor, porque eu não estou escrevendo nada. Então cada um de nós foi chamado para exercer várias vocações, cada uma no seu tempo, no seu horário, no seu lugar. Então Deus está em tudo isso, e Deus é o autor de todas essas vocações.
Deus vocaciona pessoas e lhes concede diferentes dons. Não ficou tão grande aí, podia ter mudado, mas eu vou ler aqui para vocês. Charles Spurgeon escreveu, batista, né? Sempre digo aos jovens que me procuram a fim de que eu lhes dê conselhos a respeito do ministério. Ele está falando aqui do ministério pastoral. Não seja um ministro se puder evitar, pois se o homem pode evitar, é porque Deus não chamou. Entretanto, se ele não for capaz de evitar, se sentir que precisa pregar ou morrerá, então é o homem que Deus quer. Que o Senhor o pressione, o aperte e o constranja a pregar o Evangelho, pois se não houver uma compulsão divina, não haverá compulsão espiritual em seu ministério, sobre o coração dos que o ouvem. Rogai ao Senhor da seara da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Então Deus é quem chama, e Deus vai dando aquele gosto. O que é que você gosta de fazer? Quais foram as habilidades que você nasceu e você gosta daquela área específica? Gosta de fazer o quê? Isso aí vem da parte de Deus. O grande erudito bíblico D.A. Carson está vivo, né? É o maior exegeta, o maior intérprete bíblico do mundo no momento, né? Ele escreveu o seguinte: reconheça alegremente que Deus distribui dons entre mestres pastores. Nesse texto que a leu há pouco, né? Efésios 4:11 diz que Ele mesmo, referindo-se a Cristo, né? Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros ainda para pastores e mestres, visando a edificação dos santos e tal. Então o verso 11 fala de 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Só que há uma diferença entre apóstolos e profetas. Existe a palavra outros. Entre profetas e evangelistas também existe a palavra outros. E entre evangelistas e pastores existe a palavra outros. A palavra outros aparece 3 vezes, separando o apóstolo do profeta, o profeta do evangelista e o evangelista do pastor. Mas não há a palavra outros separando o pastor do mestre. Nessa passagem, mais do que em qualquer outra do Novo Testamento, o pastor é um mestre. A principal função de um pastor é ensinar a Bíblia. E aí, com base nisso, Carson diz isso: reconheça alegremente que Deus distribui diferentes dons entre mestres e pastores, como distribui diferentes, o teu I é um E, está errado, a digitação, distribui diferentes dons entre outros grupos. Alguns serão capazes de ensinar e escrever, mas não de pregar. Outros serão capazes de ensinar e pregar, mas escrever pode ser um desafio. Alguns serão excelentes escritores, mas perfeccionistas, de modo que sua produção é pequena, mas esplêndida. Outros são mais descuidados, mas são popularizadores dotados. Alguns são especialistas estritamente focados, enquanto outros são eruditos polivalentes. Alguns são mais pessoais do que outros. Então, no contexto que Carson escreveu, ele começou seu ministério sendo pastor, e depois, ao longo dos anos, ele se tornou um professor a maior parte do tempo. Na verdade, ele é professor e escritor. Carson está vivo, ele deve estar beirando 70 anos. Ele esteve em João Pessoa há alguns anos, e um grupo de irmãos de uma igreja lá de João Pessoa saiu para jantar com ele. E uma das perguntas que ele fizeram foi sobre quantos livros ele lia por ano. E ele, quem aqui conhece Carson? Levanta a mão, prostitutas. Ele disse que lia, quando era jovem, mais de 500 livros por ano. Mas agora que está velho, lê apenas 300. Então ele lia mais de um livro por ano. De que tamanho? De todos. Provavelmente a primeira coisa que vem à mente da gente quando escuta uma informação dessa é que ele não faz mais nada da vida.
Digamos que nós não fizéssemos mais nada da vida, não tivéssemos nem que lavar louça, nem que dirigir, nem fazer nada. Seríamos capazes de dar conta disso? Ele faz sim, tá? Ele é casado, é pai, é avô, é professor. Só pela quantidade de livros que ele escreve, que já é impressionante, é de ficar maravilhado em ser assim. Então Deus vai cobrar que Bruno leia 500 livros por ano? Jamais. Porque Deus não deu a Bruno essa capacidade. Mas Cássio é superdotado, e Deus vai cobrar dele isso aí. Deus vai cobrar de nós aquilo que Ele nos deu a capacidade e a ordem para fazer. Por isso, aquilo que você sabe fazer, faça de todo o coração. Deus não vocacionou apenas os crentes. Deus, em primeiro lugar, é Senhor de todos, não apenas dos crentes. Os crentes são aqueles que reconhecem o senhorio de Cristo, mas Deus mesmo domina sobre todos. A Bíblia mostra que Ele endureceu o coração do faraó, embora não tenha começado com Deus. Deus só endureceu o coração do faraó a partir da 5ª vez, tá? Mas Provérbios diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor, e Ele inclina para o lado que Ele quer, e Ele domina sobre tudo, de uma forma ou de outra. Segundo, Deus é a única fonte de todo bem. Então, quer a pessoa queira, quer não, goste ou não, concorde ou não, os dons, as habilidades que ela recebeu vêm de Deus. Seja ela cristã, ateia, satanista, vem de Deus a capacidade de poder fazer boas coisas. Terceiro lugar, Deus cuida de tudo que acontece no universo. Toda essa cadeia produtiva de produtos e serviços que eu mencionei há pouco, e todas as outras, em todos os setores, cada um dos 8 bilhões de pessoas do mundo, Deus conhece cada uma das 40 trilhões de células que cada uma de nós temos. Ele sabe de tudo, e Ele governa sobre tudo. Então Ele conhece e cuida de todo o universo. Deus não cuida apenas de nós. Número 4, há exemplos bíblicos disso. Vamos lá. Primeiro, Deus é Senhor de todos, não apenas dos crentes. Ao Senhor pertencem a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele habitam. Então tudo que existe é de Deus. Essa roupa, esse computador, esse smartphone, essa Bíblia, essa garrafa, nada é meu. Minha vida não é minha, sua vida não é sua. Nada nós possuímos, nós somos mordomos de Deus. Então, quando Deus, que é soberano sobre todo o universo, nos dá um terreno de 10 metros de frente por 20 de comprimento, 200 metros quadrados, Ele deseja que nós exerçamos soberania de uma forma minimalista, digamos assim, sobre aquele terreno, tal como Ele exerce soberania sobre toda a criação. Deus é o dono de tudo. Nada que a gente pensa que é nosso, é dele. Por isso que não, aliás, é uma das razões porque não há gaveta em caixão, né, como se diz. Quando o primeiro bilionário do mundo morreu, alguém chegou perto do caixão dele e falou com o seu assessor e perguntou: quanto foi que ele deixou? O assessor dele disse: ele deixou tudo. Tudo fica aqui. Só uma forma de mandar dinheiro para o céu é fazendo boas ações. E aí Deus vai recebendo, se a gente fizer de fato para a glória dele, né? Mas tudo é de Deus. Deus é a única fonte de todo bem. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e desce do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Isto é, Deus é imutável, e tudo que o ser humano tem vem da parte de Deus. Aliás, se a gente ler a Bíblia com cuidado, a gente vai prestar atenção que até mesmo aquilo que a gente não gosta, a gente chama de sofrimento, também vem de Deus. Jó reconheceu isso logo de imediato, né?
recebemos o bem de Deus, também não receberemos o mal. Então até mesmo o nosso sofrimento é uma bênção, porque vem de Deus e Ele está tratando do nosso caráter. Deus é a única fonte de todo o bem. Terceiro, Deus cuida de tudo que acontece no universo. Veja só esse texto bem conhecido de nós, né? Pelo menos a última frase: desde toda a eternidade eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Então é uma pergunta retórica, não há resposta para isso. A resposta seria ninguém, né? Ninguém pode impedir o agir divino, e Ele cuida de tudo que acontece no universo. Nada acontece porque Deus não, sem a permissão divina. Nada, absolutamente nada. E em quarto lugar, há exemplos bíblicos de que Deus é Deus sobre cristãos, crentes do Antigo Testamento e incrédulos. Esses são, na minha opinião, os principais dois exemplos, né? Isaías 45:1. Assim diz o Senhor a Ciro, seu ungido. Não é o Ciro Gomizão, tá? A quem tomo pela mão direita, para abater nações e derramar reis. No Antigo Testamento, apenas duas pessoas tiveram seu nome profetizado: Josias, o rei Josias, 300 anos antes de nascer, teve o seu nome profetizado, e Ciro, cerca de 150 anos antes dele aparecer. Ninguém mais teve seu nome profetizado. Ciro não era crente, mas Deus chama ele de seu ungido. O profeta Isaías chama ele de seu ungido, ungido do Senhor. Ungido quer dizer escolhido. Deus escolheu Ciro para que através dele Jerusalém e Judá fossem restaurados, por meio de Neemias e aquela história toda lá de Esdras e Neemias. Também Ageu, Zacarias e Malaquias, que profetizaram na mesma época. Então, os irmãos conhecem Silvan aqui? Você conhece Silvan? Os irmãos conhecem Silvan aqui? Silvan é um pastor presbiteriano, Capim aqui pertinho, né? Ele trabalha no Aras, não sei se vocês conhecem lá o Aras, e ele ganhou um terreno de mais de 400 metros quadrados, seu patrão que é incrédulo. Lá ele construiu uma igreja, uma escola, tem mais de 60 alunos, uma escola confessional, uma escola da igreja presbiteriana. Eu estive lá já, conheci a escola esse ano, em janeiro desse ano estive lá, e Deus usou também o incrédulo, como usa o tempo todo. Mas eu quero ser mais claro do que isso. Eu não estou dizendo que Deus usa os incrédulos para abençoar a obra de Deus. Não é só isso. É o incrédulo que é o farmacêutico, o incrédulo que é o médico, que nos prescreve medicações e tratamentos quando estamos doentes. É o incrédulo que nos alfabetizou, é o incrédulo que fornece, que faz a leitura da água, da luz. Deus usa todos eles, todos. Tudo isso que acontece é o agir de Deus no mundo. É isso que eu estou dizendo. O outro é Nabucodonosor. Olha só que Jeremias profetizou: e agora entrego todas essas terras na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Dou-lhe até mesmo os animais selvagens, para que os sirvam. Todas as nações servirão a ele. E essa foi a luta de Jeremias. Você já leu o livro e sabe bem. Jeremias disse para o povo se render, porque não adiantava lutar contra Nabucodonosor. Deus lhe havia dado vitória. E o falso profeta de seus tempos disse: não, Deus vai nos dar vitória. E não, Deus não estava falando pela boca dele. Deus entregou o povo de Israel a Nabucodonosor, para que por meio de Nabucodonosor aquele povo fosse disciplinado. Deus não vocacionou apenas os crentes. Eu acho que nesse momento já está claro isso, né? O que isso significa? Primeiro, todos servem ao propósito eterno de Deus, querendo ou não, sabendo ou não. Então,
enquanto as pessoas trabalham, exercendo suas profissões, que a gente está chamando aqui de vocações, elas estão servindo ao propósito de Deus de alimentar, educar, instruir, curar todas as pessoas do mundo. E assim o mundo funciona, assim o comércio está funcionando, né? Está bombando, inclusive, as motos carregando botijão de gás ali fora, botijão de água, mineral, as pessoas passeando, resolvendo coisas. Eu peguei um trânsito medonho na saída de Recife para cá, muitos caminhões, muitos carros, talvez para passar o fim de semana em João Pessoa, nas praias, enfim, e pessoas voltando do trabalho, pessoas indo trabalhar, como é o meu caso, que vim para trabalhar. Deus está em tudo isso. Segundo, os dons dos incrédulos também foram dados por Deus. A fonte de todos os dons, que nos deu os dons, também deu os dons aos incrédulos. De modo que muitas das coisas que nós fazemos porque somos crentes ou independente de sermos crentes. Então a gente aprendeu a ler, eu não aprendi a ler lendo a Bíblia, aprendi numa escola quando era criança. Eu não aprendi a montar esses slides que não ficaram tão bacanas assim. Com certeza que tem gente que faz melhor que eu, mas eu não aprendi na igreja, aprendi na escola. Antigamente a garotada que não sabe mexer hoje com o computador, não é só celular, havia uma escola de informática para ensinar a mexer no pacote Office e no Windows, né? Eu fui fazer esse curso também, tá? Terceiro lugar, todos devemos nos beneficiar com os dons de todos os homens para sujeitar e dominar a terra. Então Deus nos deu a missão ao ser humano de sujeitar e dominar a terra. Isso precede o pecado. O trabalho não é uma maldição que veio depois do pecado. O trabalho é uma bênção. Nós fomos criados para trabalhar. Deus nos criou para o movimento. De modo que tudo que existe é preciso de movimento, né? Já prestaram atenção? A gente precisa fazer o sangue circular, o coração ter picos de aceleração, né? E depois desacelerar. A gente precisa fazer caminhada, corrida, exercícios aeróbicos e anaeróbicos, para que a gente tenha uma boa circulação. De modo que se uma veia fica entupida, ou a pressão aumenta, porque ela está quase entupida, aí a gente adoece, pode ter vários problemas. Então a gente tem que fazer o sangue circular. Por isso que criança não tem esse tipo de problema, corre o tempo inteiro. Nós não, quem já chegou aos 38 como eu, tem que caminhar 5 vezes por semana, correr, fazer uma dieta equilibrada e tudo mais. A gente precisa sair para trabalhar, a gente precisa fazer o dinheiro girar, e assim por diante. Então Deus espera que nós sujeitemos e dominemos a criação. É aquilo que muita gente chama de exploração. Não é exploração, é trabalho. Alguém arrisca criar uma empresa, vai comprar máquinas caríssimas e vai gerar emprego. Isso é bom, isso é ótimo. Nós estamos sujeitando e dominando a criação. Quando eu era criança, isso aqui não existia. Isso aqui, smartphone, passou a existir a partir de 2007. Então vocês já nasceram, muitos de vocês aqui já nasceram na era dos smartphones. Mas eu não, quando eu nasci, a internet nem existia, tá? E hoje a gente vê benefícios disso aí, e o mau uso provoca malefícios disso. Eu convivo de vez em quando com crianças e percebo na igreja, né, a diferença das crianças que têm acesso irrestrito a telas, smartphones, tablets, só come se for na frente do smartphone, e de crianças que não fazem uso de tela, nem de televisão, nem de smartphone e tablets. E posso garantir que das que eu conheço, tá? Não as que você conhece, mas das que eu conheço, as que não fazem uso de tela são muito mais desenvolvidas. Aprendem a se comunicar, não ficam trancadas dentro do quarto. Aprendem a se relacionar com as pessoas, com crianças e adultos. Aprendem a falar, a perguntar, a questionar naturalmente, o que era normal na minha época, com o devido respeito aos adultos.
Então isso é um abuso, é um uso irrestrito. E aí nós estamos vendo altos picos de ansiedade, depressão, pensamento suicida. Por quê? Porque nós não estamos fazendo bom uso das vocações que Deus nos deu e das ferramentas que nós temos hoje em dia. Depois vocês podem perguntar sobre o assunto. Número 4, devemos nos deleitar em Deus e nas bênçãos de Deus. Que nós devemos nos deleitar em Deus, vocês já escutam isso aqui toda semana, mas não somente em Deus, neste mundo que Ele criou e nas bênçãos que Ele nos deu também. Olha o que diz 1 Timóteo 6,17: ordena aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem ponham a esperança na certeza das riquezas, mas em Deus, que nos concede amplamente todas as coisas para delas desfrutarmos. Então eu faço bom uso do computador, do meu smartphone. Há pouco eu estava falando com minha esposa, que está em Curitiba, com um amigo meu que está em João Pessoa, e agora estou usando aqui para gravar o áudio do que eu estou falando. Estou fazendo bom uso. Estamos fazendo bom uso do ar-condicionado, do microfone. Eu não preciso ficar gritando aqui. Tem um belo sistema de som aqui na igreja. Deus nos deu todas as coisas para delas desfrutarmos. E o 8º mandamento, irmãos, nos garante o direito da posse, a propriedade privada. Não furtarás. Ninguém pode tomar o que é nosso, porque nós temos o direito dado não pelo Estado, tá? Mas dado por Deus. É um direito inalienável, ninguém pode nos tirar o direito dado por Deus de possuir coisas. E todo mundo aqui gosta de possuir coisas, não gosta? Eu gosto de ter um carro, eu gosto de ter um computador, eu gosto de ter uma televisão grande em casa, eu gosto de ter uma cama confortável. Os irmãos também, eu imagino, não? Alguém gostaria de abrir mão e dormir no chão sem travesseiro pelo resto da vida? Não. Tudo isso é bênção da parte de Deus. Deus nos deu vocações para que com elas possamos amar o próximo e servi-lo. E assim a gente também pode ter e deve desfrutar das bênçãos de Deus. Deus, outro assunto, Deus vocacionou os crentes em suas profissões. Deus não apenas nos vocacionou para sermos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres e todos os outros dons que o Novo Testamento menciona. Não. Deus vocacionou todas as pessoas. Veja só, uma pessoa que trabalhará por 35 anos terá trabalhado mais de 92 mil horas. Alguém que trabalha de carteira assinada, que trabalha 44 horas por semana, em 35 anos terá trabalhado 92.400 horas. Então vocês vão trabalhar entre 80 e 92 mil horas, só pagando imposto, fora o trabalho adicional, só pagando o INSS. E aí vai ter gente que vai estar jovem demais para se aposentar, não vai querer se aposentar. Vou dar um conselho para vocês: invistam, não confiem na aposentadoria do governo. Se você pegar o seu dinheiro e procurar uma boa agência para fazer investimentos, por exemplo, no Tesouro Direto, que é investir no próprio país, por 35 anos, você não vai se preocupar nunca com o INSS. Se você investir 10 anos, 10 a 11 anos, R$500 por mês, você vai ter mais de R$100 mil daqui a 10 anos. Não precisa se preocupar com a aposentadoria. Busquem boas oportunidades. Mas bem, nós vamos passar mais de 90 mil horas trabalhando. Ao longo desses 35 anos, nós vamos passar mais tempo com nossos colegas de trabalho do que com as pessoas da nossa família. Nós vamos passar mais ou menos 8 horas dormindo por dia, mais ou menos 8 horas trabalhando, o resto do dia
entre deslocamentos e nossos momentos sozinhos, e algumas horas do dia com as pessoas que amamos, de fato. Aí eu pergunto, onde você acha que Deus quer que desenvolvamos nosso ministério a maior parte do tempo? No trabalho ou na igreja? Nós vamos passar até os 60, 65 anos, 92 mil horas trabalhando e 3 mil horas na igreja. Onde você acha que Deus lhe chamou para trabalhar? Somente na igreja? Você acha que Deus vai desperdiçar 92 mil horas? 44 horas por semana você pode influenciar outras pessoas para o que quiser, inclusive para serem cristãs. As outras 3 mil horas, as outras 12 ou 15 horas por semana, por mês, a gente vai estar na igreja, a maior parte do tempo calado, cantando, orando, ou ouvindo alguém falar como vocês estão me ouvindo agora. Pense nisso. Então, hoje em dia, o conceito é de happy hour. Sextou. Tem um livro da ABU, o título é Adoro Segunda-feira. Por quê? Porque entendeu o que a Bíblia ensina, que ser feliz não é para ser apenas algumas horas do dia, quando acabar a nossa jornada de trabalho tão sofrida. Não, é para a gente ser feliz no nosso trabalho, encontrando aquilo que Deus nos chamou para fazer, e fazer de propósito, fazer o melhor possível, para a gente não passar essas 92 mil horas da nossa vida murmurando, nem fazendo serviço que não presta. É para fazer bem, é para confiar. Ah, está tarde demais para mim. Não sei se está. Jesus começou a trabalhar aos 12 anos de idade. Por 18 anos, ele não fez milagre algum, aliás, até os 30 anos. Por 18 anos, ele trabalhou na carpintaria. Ele não saiu pregando. Será que ele não estava exercendo seu ministério? É porque nós temos uma herança católica de ministério ser algo na igreja, ou ministério ser algo que prega a palavra de Deus. Não, não é só isso. Ministério é a nossa vida. Então, enquanto o Léo pinta e desamassa os carros lá na oficina dele, mesmo sem evangelizar, ele está exercendo seu ministério. Enquanto o professor dá aulas de matemática, mesmo sem evangelizar, ele está exercendo seu ministério. É isso que eu quero deixar claro hoje. Deus ocasionou os crentes em suas profissões. Precisamos parar de pensar que servir a Deus é uma atividade religiosa. Servir a Deus é fazer tudo o que a gente faz. O que a Bíblia diz sobre isso? Portanto, seja comendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Até as coisas mais simples, comer e beber, todo mundo precisa. Veja só, significa que enquanto a gente está jogando bola, a gente deve fazer aquilo para a glória de Deus. Enquanto a gente cozinha, dorme, trabalha, dirige, desentope uma pia, como eu tive que desentupir um dia desse, namora, é para a glória de Deus. Enquanto a gente cuida do nosso corpo, tem que ser para a glória de Deus. Cuida da nossa saúde. Tantos pastores barrigudos, né? Eles passam uma mensagem negativa. Não cuida nem da própria saúde, quer cuidar da minha alma. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Terrível. O que você tem feito com a sua vida, com a vida que Deus lhe deu? Nós somos mordomos. Deixa a minha vida. Você não tem nada a ver com isso. Realmente, eu não tenho nome. Mas acolha isso como um recado da parte de Deus. E Ele tem alguma coisa a ver com isso. E está te dando mais um recado nessa tarde. Você vai prestar contas da vida que Deus te deu.
A Bíblia diz, olha, a irmã mencionou há pouco, né? Tudo quanto fizeres, quer por palavras, quer por ações, fazer em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. Ainda, praticamente no mesmo parágrafo, e tudo quanto fizeres, fazer de coração, como se fizesses ao Senhor e não aos homens. Então, o nosso patrão é Deus. Você que é empresário, tem empresa, está lá, quem manda sou eu. Tomara que não seja verdade. Tomara que Deus mande lá, de bom grado. Quem manda nessa igreja sou eu. Não, tomara que seja Deus. Quem manda na sua casa, na sua vida. Esse é o problema dos incrédulos em nossa luta contra o aborto, por exemplo. Nós entendemos que aquele inocente deve ser protegido. É interessante, né? Eu já conversei com pessoas que são favoráveis ao aborto, mas são contrários à pena de morte. Eu sou favorável à pena de morte e sou contrário ao aborto. Que mal o bebê fez? Mas o estuprador fez o mal. E eu sempre penso, poderia ser minha filha. Se fosse minha filha, eu ia querer o quê? No mínimo a morte dele. No mínimo. Isso glorifica a Deus, porque é menos um bandido no mundo. Menos Você encontra produtos de extratos complexos de desconto. Não foi à toa que Paulo escreveu Romanos 13:4. Romanos 13:4 diz que não é sem razão que ela, ele está falando da autoridade, porta a espada para punir quem pratica o mal. Como é que a espada pune quem pratica o mal? Na época de Paulo era arrancando a cabeça, como provavelmente ele morreu. Então, nosso corpo não é nosso, nossa vida não é nossa. O professor Howard Hendricks comenta o seguinte: Deus procura servos que sejam seus representantes pessoais e os quer não apenas no púlpito ou no campo missionário ou na igreja. É verdade que ele chama alguns para essas posições estratégicas, mas convoca também pessoas diversas do mundo inteiro para representá-lo nos bairros, comunidades, escritórios, indústrias, nas casas e nas escolas, em todos os continentes. Então, nós que somos o corpo de Cristo, quando a gente se espalha durante a semana, nós somos o corpo de Cristo espalhado, salgando essa terra para que ela não fique podre. Aliás, em Levítico, capítulo 26, se não me falha a memória, Deus disse para que os hebreus, os israelitas, quando estivessem tomando posse da terra de Canaã, tivessem cuidado para não cometer as mesmas abominações que o povo daquela terra cometeu. Para quê? Para que a terra não os vomitasse. A abominação é um tipo de pecado que a Escritura menciona, que provoca náuseas em Deus ou na terra. No Novo Testamento, não é à toa que nós cristãos somos chamados de sal da terra. Nós estamos espalhados para salgar essa terra até que Cristo volte. Mais uma vez, Howard Hendricks diz o seguinte: Deus geralmente envolve um servo seu na realização de seus planos. Quando precisou da arca, escolheu um homem para construí-la. Quando precisou resgatar seu povo das mãos do faraó, elegeu um de seus servos para essa missão. Sempre que o Senhor tem um propósito importante a executar, Ele escolhe a pessoa certa para realizar a tarefa. E aí Ele escolhe alguém para plantar a igreja, escolhe alguém para estudar e dar aulas no seminário, escolhe alguém para construir prédios, escolhe alguém para dar aula para as crianças, escolhe alguém para dar uma caprichada no microfone, como foi dado agora, e assim por diante. Deus está interessado em tudo isso. A maior parte das parábolas de Jesus são sobre o ambiente do trabalho, não sobre o ambiente religioso. Jesus também era conhecido pela sua profissão. É traduzido para nós como Jesus sendo carpinteiro. A palavra que é traduzida por carpinteiro no Novo Testamento não é carpinteiro, tá?
é a palavra tecton. Tecton é artífice. Então Jesus era artífice. Um artífice em pedra ou em madeira, ou dos dois. Pela região onde Jesus morava, provavelmente era em madeira. Por isso que, para facilitar, se traduz como carpinteiro. Seja como for, Jesus era conhecido pela sua profissão, como também nós somos. Você conhece Léo? Ah, qual Léo? O pintor. Eu falei para o meu pai que conhecia Léo e eu não sabia que ele se conhecia. Durante muito tempo eu não sabia. O pintor. Conhece Leno? Leno era papai. O colorista. Meu pai preparava tintas. Tá? Então papai só sabia fazer. Léo só sabe pintar? Não. Meu pai sabia só fazer tinta? Também não. Mas a gente é conhecido pelo que a gente faz. Se a gente faz uma grande bondade, digamos que a gente ou seja, eu não. O Wellington, é o Wellington, né? É bilionário. E ele faz como o Warren Buffett fez essa semana, né? Foi ontem que ele doou alguns bilhões de dólares para a caridade. Vai ficar conhecido como um filantropo. Se alguém faz uma maldade com a gente, essa pessoa fica conhecida pela maldade que fez. Ah, você se lembra de José? Qual José? Eu conheço tantos José. José, aquele picareta, puxou meu tapete. Não é assim? Não é assim? Jesus começou a trabalhar aos 12 anos com José e trabalhou lá por 18 anos. Pode passar, mano, cada vez que eu fizer assim. Então veja só. Quem de vocês está assistindo ou assistiu a série The Chosen? Alguém aqui? The Chosen, beleza. Gostaram da série? Assistiu? Eu preciso assistir. Não assisti ainda. O ator que representa Jesus na série é um ator que tem mais ou menos o meu porte físico. Ele é eutrófico. Ele não é magro demais. Antigamente eu era, né? Nem é forte. Não tem porte físico para ser forte, né? Ele é eutrófico. Provavelmente Jesus não era daquele jeito. Provavelmente Jesus era meio forte. Mais forte do que o que se pensa. Como é que a gente pensa sobre Jesus? Pelas fotos, pelos filmes, as fotos não, pinturas, né? Pelos filmes, pelas imagens, pelos quadros. Jesus era um magricelo. Não, imagina alguém fazendo força todos os dias por 18 anos. Vai ser forte. Então provavelmente Jesus era alguém um pouco mais encorpado, tá? Ele era extremamente trabalhador. Tem um picareta por aí dizendo que Jesus ficou rico, né? Abílio Santana, você já deve ter visto esse vídeo. Faz 30 anos que aquele cara está com aquela conversa. Enquanto houver gente querendo dar dinheiro para esse tipo de gente, para esse tipo de falso profeta, vai ter gente para ensinar o eu mesmo. Então ele diz que Jesus ficou rico porque para fazer um móvel, na época de Jesus, levava em torno de 4 meses. Jesus fazia um milagre na hora e vendia. Por isso ele tem uma casa na praia. É um picareta, né? Hã? Duvido. Irmãos, o Evangelho de João é claro em dizer, em João capítulo 2, que o primeiro milagre de Jesus foi qual mesmo? Diga não. Exatamente. Jesus só fez milagre quando começou seu ministério público de pregação. Antes disso ele trabalhou como qualquer trabalhador normal. Das 132 aparições públicas de Jesus no Novo Testamento, 122 foram no local de trabalho. Das 52 parábolas que Jesus contou, 45 tem como contexto o local de trabalho. Será que isso foi coincidência? Será que isso foi à toa? Ou será que Deus está tentando nos ensinar, por meio de sua palavra, algo que a gente ainda não atentou? Que Deus nos vocacionou não apenas para o serviço religioso, mas em toda a Escritura, para todo o trabalho. Então tem gente que diz assim:
Professor, mas o senhor trabalha secularmente? Não, eu trabalho para Deus a vida toda. Essa divisão entre trabalho religioso e secular não é bíblica. Se tudo que a gente faz é para a glória de Deus, todo o trabalho é para Deus. Não importa se eu varro a rua ou se eu dou sentença num tribunal, não importa. Gênesis 2,15 diz: e o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e o guardasse. Quando isso aconteceu, o pecado já tinha entrado no mundo? Não sei porque dizem que a prostituição é a primeira profissão do mundo. Não é. A primeira profissão do mundo é a jardinagem. Deus pôs Adão e Eva como jardineiros do Éden, para que cultivasse e guardasse, não para que eles ficassem apenas contemplando, observando. Nós fomos criados para trabalhar. O trabalho não é uma maldição, o trabalho é uma bênção. Agora é claro que nós colhemos frutos amados do nosso trabalho hoje em dia, por conta do pecado, obviamente. Mas Deus nos chamou para trabalhar. Como podemos servir a Deus com a nossa vocação? Alguém uma vez disse isso para um pastor: queria muito servir a Deus, mas tem apenas um mestrado em administração. Foi para Jorge Noda. Vocês conhecem? Não sei se vocês conhecem, mas já conhecem. Imagina alguém que é mestre em administração de empresas. Quão útil pode ser no reino de Deus? A maioria dos pastores que eu conheço não delega essas funções de administrar na igreja, e a agenda do cara é uma bagunça. O cara não tem hora para acordar, para dormir, não tem folga, não tira férias, não sabe qual dia vai pregar em tal lugar, não aí quer fazer a contabilidade da igreja, o que não é interessante, até pela transparência. Precisamos que outras pessoas façam isso. E se tem uma coisa que é ruim, eu sei que é ruim, é trabalhar tendo um chefe incompetente, porque eu já tive. O negócio ruim é ter um chefe incompetente. Ter um colega de trabalho incompetente é ruim. Agora o chefe, irmãos, quão útil nós podemos ser no reino de Deus e na igreja. Mas esse irmão que disse isso não havia aprendido que todo o trabalho que ele faz deve ser para a glória de Deus. Quantas igrejas que eu conheço muitas, que estavam precisando, que estão precisando do trabalho de alguém assim, mestre em administração, para organizar as finanças da igreja, para organizar o cronograma da igreja, o calendário da igreja, quem vai abrir a igreja, quem vai fechar, quem vai limpar, qual horário de ensaio, a liturgia, quantos hinos serão cantados, tudo. Ele não entendeu o que a Bíblia ensina sobre servir a Deus e amar o próximo. Mas graças a Deus que ele falou isso por um servo de Deus muito habilitado, que é o pastor Jorge Noda, e Jorge lhe ensinou. O Senhor disse: negociai até que eu volte. Aí é na parábola das minas, que é basicamente a parábola dos talentos, registrado por Lucas. Até Jesus voltar, ele é o Senhor daquela parábola, né? Ele tipifica. Aliás, o Senhor da parábola tipifica o próprio Senhor Jesus. Até que ele volte, vamos trabalhar. Mas quais são as oportunidades de serviço em nosso país? A gente diz que o Brasil é isso, que o Brasil é aquilo. Será que o Brasil é um país ruim para se viver? Será? Eu estava vendo ontem um vídeo de um casal que mora nos Estados Unidos. Deu curiosidade de ver lá, eles mostrando a Rota 66. É uma longa estrada nos Estados Unidos, tem mais de 1.800 quilômetros para cada lado, quem está no meio, né? Então, quase 4.000 quilômetros, uma via só. E aí eles disseram: a gente tem que entrar lá que vai nevar. E lá eles não têm a oportunidade de plantar como nós temos aqui. Por exemplo, apenas 3 países do mundo
tem esses 3 fatores que estão sendo considerados os principais fatores para que o país se desenvolva muito. Ter uma área maior que 5 milhões de metros quadrados, ter uma população maior que 150 milhões de habitantes e ter um PIB, Produto Interno Bruto, de mais de $1 trilhão por ano. Apenas Brasil, China e Estados Unidos preenchem os 3 requisitos. Os Estados Unidos são uma potência mundial, a maior potência. A China está chegando lá, sobretudo de 2020 para cá. E o Brasil? O Brasil precisa de você. O Brasil precisa de nós. Olha só o que Deus diz na sua palavra em relação à terra para onde Ele exilou o povo, para a Babilônia, onde eles eram escravos. Não sobre o Brasil, o país livre. Empenhai-vos pela prosperidade da cidade para onde vos exilei, e orai ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade dela será a vossa prosperidade. Então, ao invés de abandonar o barco e ficar amaldiçoando o Brasil, vamos orar pelo Brasil e vamos trabalhar para que a gente possa contribuir. Muitos contribuíram para que nós estivéssemos aqui hoje. Olha, em 1994 eu tinha 8 anos de idade. Acho que essa garotada toda aqui nasceu depois de 94, né? Em 1994, eu vou dizer para vocês como era o Brasil. Nós havíamos mudado de moeda 4 ou 5 vezes em pouco tempo, mais ou menos 3 anos. Então a gente ia no mercado, ia num corredor do supermercado e o preço estava X. Ou a gente pegava o feijão ou arriscava pagar mais caro 5 minutos depois. Os supermercados tinham aquele pessoal que etiquetava os preços, 3, 4, o tempo inteiro. O cara passava o dia inteiro na gôndola etiquetando os preços, por causa da balança comercial. Aí o presidente Collor saiu, ele não saiu por impeachment, tá? Ele entregou o cargo, depois o Congresso declarou ele pichado e tal, mas ele não saiu por impeachment não. O vice-presidente assumiu, o presidente Itamar Franco. Foi um excelente presidente. Foi ele quem regularizou isso aí. O que é que o presidente Itamar Franco fez? O ministro da Fazenda era Fernando Henrique Cardoso, que foi eleito naquele ano para ser presidente. E no Ministério da Fazenda foi criado o Plano Real. E por alguns meses, eu não lembro quantos meses, nós vivemos aqui no Brasil com 2 moedas ao mesmo tempo. O URV, Unidade Relativa de Valor, e o Real. E a gente andava com uma tabela impressa. O Real, tantos URVs valia 10 centavos, valia R$1, e o salário mínimo era R$60. Então, homens corajosos trabalharam e lutaram pelo Brasil há 30 anos, para que hoje a gente não tivesse uma economia de 5.000% ao ano, como era naquela época. Hoje apenas 11% ao ano. 11%. Hoje o caminho está pavimentado. Então vamos deixar de besteira, vamos deixar de frescura e vamos trabalhar pelo que a gente quiser. Nós vivemos num excelente país. Mas você conhece o seu país? Olha só o que é o Brasil. Eu trouxe alguns exemplos, algumas informações. É o maior produtor e exportador de açúcar do mundo. É o maior produtor e maior exportador de café do mundo. É o maior produtor e o maior exportador de laranja e suco do mundo. Nós importamos 70% da laranja consumida no mundo sai do Brasil. Significa que de cada 10 copos de suco de laranja que são consumidos no mundo, 7 foram produzidos no Brasil. 7. O Brasil é o maior produtor de banana do mundo. O maior produtor de água marinha é uma pedra semi-preciosa, topázio, bauxita e nióbio. Por que a gente não exporta? Por que a gente não consegue manufaturar? Pelo Estado pesado que cria uma lei todo dia. Vamos passar. O Brasil é o maior exportador de soja, carne bovina,
carne de frango, tabaco, etanol e minério de ferro. Quando eu era criança, 30 anos atrás, o Brasil era o segundo maior importador de carne bovina do mundo. A gente não podia criar gado aqui. O Ministério da Fazenda, com a Polícia Federal, ia lá e confiscava o gado. Olha que absurdo. Então o cara não podia trabalhar com pecuária porque o governo não deixava. Sabe quem mudou essa situação? O ministro da Agricultura do governo, Itamar Franco, Collor Itamar Franco. É um crente, ele está vivo, está com 60 e poucos anos. O doutor Antônio Cabreira, médico veterinário, presbítero da Igreja Presbiteriana no interior de São Paulo. Doutor Antônio Cabreira, até hoje, é o ministro de Estado brasileiro mais jovem da história. Ele foi ministro com 29 anos de idade. Então, enquanto tem gente aí jogando bola de gude com 29 anos de idade, tem gente trabalhando, sendo ministro da Agricultura e fazendo o Brasil prosperar. Hoje nós deixamos de ser o segundo maior importador de carne bovina para ser o maior exportador de carne do mundo em 30 anos. Então a situação que nós estamos vendo hoje no Brasil pode melhorar e vai melhorar se nós trabalharmos para isso, como melhorou. Nós somos os maiores produtores de frutas, polpa, eucalipto e bíblias. Nós somos o país que mais imprimimos Bíblia no mundo, da Sociedade Bíblica do Brasil. Também nós temos a maior reserva de água doce do mundo, água potável no Brasil. Pode passar. Nós temos a maior disponibilidade de solos aráveis do mundo. Por isso que as pessoas querem regulamentar áreas indígenas. Os indígenas, que não passavam de 5 mil quando o Brasil foi descoberto, hoje em dia tem muito mais indígena do que na época do descobrimento, eles têm uma terra que eles nem querem, que é maior do que a região sudeste. Eles não querem porque não podem trabalhar nelas. Diferente dos Estados Unidos, por exemplo. Vocês conhecem a história do Velho Oeste americano, né? A costa oeste, lá na Califórnia. Só a Califórnia seria, se fosse um país, o sexto país mais rico do mundo. Por que hoje é desenvolvido lá? Porque aquelas áreas são áreas indígenas, onde os índios podem trabalhar e viver como quiserem. Então lá nós temos indígenas milionários, e aqui no Brasil os índios estão morrendo de fome, porque o governo brasileiro não deixa a gente trabalhar nas terras indígenas, que os índios querem. É por isso, maior matriz energética mais limpa do mundo é no Brasil. Você sabe qual é o país que tem a maior incidência de luz solar do mundo? É o Brasil. É o Brasil. Nós temos sol o ano inteiro. Enquanto na Costa Rica, que é o país do meu pastor, eles plantam uma safra de melão por ano, o Brasil planta 6 safras por ano. E o melão que sai do Brasil chega na Europa, por exemplo, mesmo com trajeto, é melhor, está em melhores condições de alimento ser consumido do que o melão produzido na Europa. Esse é o Brasil. O Brasil tem a maior reserva de matas nativas do mundo. Por isso, pessoas como Emmanuel Macron, presidente da França, que vai perder agora vergonhosamente, já passou uma vergonha grande, aí dissolveu o parlamento, vai perder de novo, se Deus quiser. Por isso eles ficam com essa história de fazendas aqui, florestas lá. Aí a França, que é um país explorador, quer que o Brasil conserve suas fazendas, suas matas, mas lá eles não têm mata, só tem fazenda. Por exemplo, a Guiana Francesa, que está aqui na América, não é território americano, é território europeu, porque é território da França. No Níger, é um dos 5 países mais pobres do mundo. Eles têm mais de 300, como é que chama? Quando se colhe ouro, não é usina não. Tem mais fontes lá de colher ouro. Garimpo, obrigado. Eles não têm 1 quilo de ouro do Estado. Tudo vai para a França.
é uma colônia francesa. Essa história que eles querem cuidar da Amazônia. Aliás, vocês sabem que a maior parte do oxigênio que nós respiramos não é produzido pelas árvores, né? 90% do oxigênio produzido no mundo é produzido pelas algas marinhas. Essa história que a Amazônia é o pulmão do mundo, a tua professora de geografia te enganou com isso, tá? Se você acha que é mentira minha, olha aí na internet e veja: 90% do oxigênio que nós respiramos vem das algas marinhas, não das árvores. Não estou dizendo que a árvore não é importante, estou dizendo que a gente não vive por causa das árvores. Nós temos o mais moderno sistema bancário do mundo. Nenhum país do mundo tem Pix. O Pix é uma invenção brasileira. Há alguns países que têm um sistema semelhante, mas não é igual. Nós somos o líder de reciclagem de latas de alumínio. No Brasil a gente vende lixo e fica rico. Olha que sistema ruim que a gente vive, né? O maior líder de recolhimento de embalagens no campo. Significa que o veneno que é colocado na terra para matar os pesticidas, para poder ser plantada a comida que a gente colhe, a comida que a gente come, aquela embalagem não contamina mais nada, ela é colhida lá no campo. Nós somos o primeiro lugar em anfíbios no mundo, primeiro lugar em plantas que dão flores. Eu estive em Holanda em dezembro, coisa mais linda. Segundo produtor de soja do mundo, sexta maior economia do mundo. O Brasil produz 20% do alimento do mundo. Significa, além de tudo, que a paz do mundo passa pelo Brasil. Por isso ninguém quer briga com o Brasil. De cada 100 pratos de comida do mundo, 20 são produzidos aqui. Ou de cada 5 pratos, 1 é produzido no Brasil. Então, o Brasil é um país necessário ao mundo. Ninguém quer confusão com o Brasil. Mas aí vai o nosso presidente da República chamar os judeus de nazistas. Aí é brincadeira, né? Aquele homem que sempre louvou a ignorância é um péssimo exemplo para a garotada. Eu vi a Copa de 2002 e eu vi como as crianças cortavam o cabelo semelhante a Ronaldinho na época, aquele cascão. Quando eu era mais novo, em 96, meu cabelo era um cabelo surfista, bem fininho, minha mãe adorava meu cabelo. Eu estava louco para raspar a cabeça quando eu tinha 10 anos de idade. Por quê? Porque Ronaldinho estava no Barcelona, no auge, jogando bola, e eu que jogava bola na rua, como toda criança, queria ser como ele. Então a influência que pessoas famosas exercem sobre as outras é muito grande. Até o dia que eu fui cortar o cabelo com o papai, quando eu sentei na cadeira do barbeiro, olhei para o meu pai e disse: o cabelo é seu, você faz o que você quiser. Eu disse: passa zero. E com muito desgosto, o cara que vinha cortando meu cabelo há muito tempo já passou a zero. Quando eu cheguei em casa com a cabeça raspada, magrinho como eu era, parecia que eu estava doente. Ficou muito feio. Minha mãe brigou com meu pai nesse dia por causa disso, tá? Então o que eu quero dizer é o seguinte: que ter alguém em posição de destaque que faça, que tenha uma boa influência, faz muita diferença. Em qual setor você deseja servir? Está procurando setor? Estão procurando curso para estudar na universidade? Aí é o teu país. Não precisa ir para nenhum outro país se você não quiser. O Brasil é o melhor de todos. E é o que tem as mulheres mais bonitas também. Está procurando alguém para casar? Aqui é o lugar certo. Passando. Todas as vocações vêm de Deus. Gostaria de destacar 3 questões aqui. Primeira, Deus nos capacitou para o trabalho e deseja que trabalhemos para a glória dele. Então pense nisso. O seu trabalho faz diferença no mundo. Segundo, Deus nos concede oportunidades diversas de glorificá-lo, onde quer que estejamos, e não apenas no ambiente religioso. Estou dizendo aqui que a gente não pode ser pastor. Eu sou pastor, eu sou professor de teologia. Toda a minha renda vem da teologia. Toda a minha renda vem das ofertas que eu recebo, vem das aulas que eu ministro, dos livros que eu vendo, tá? Aliás, aproveito para dar uma folhada nos meus livros aqui. Terceiro lugar, como podemos entender, identificar e desenvolver nossas vocações para a glória de Deus? É isso que Ele espera de nós.
É isso que eu vou tratar hoje à noite, amanhã pela manhã também, não perca, tá? Se você quiser um pouco mais de aprofundamento no assunto, esse é o livro que eu escrevi sobre esse assunto. Que Deus nos abençoe. Amém.